Glória a Deus. Muito boa noite, bom dia ou boa tarde, no horário que você vai estar vendo esse vídeo. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Se inscreva em nosso canal, compartilhe. Hoje, dando continuidade às cartas das 7 igrejas da Ásia, vamos ler Apocalipse capítulo 2, versículo 8, vamos ler juntos. Diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. A carta foi direcionada pelo próprio Jesus, né? Podemos ver nesse versículo uma referência à pessoa de Policarpo, ao anjo que está, né? Ao anjo da igreja. Esse pastor nasceu no ano 69 depois de Cristo e morreu no ano 159 depois de Cristo. Russell Norman diz que a etimologia do nome Policarpo significa muito forte ou frutífero. Policarpo foi discípulo pessoal do apóstolo Paulo, um homem muito consagrado. Foi o principal pastor da igreja de Esmirna durante o exílio do apóstolo em Patmos. Então, isso alegra muito a nossos corações quando nós vemos pessoas dedicadas, pessoas preocupadas, pessoas que se importam com a obra do Senhor. Então, Policarpo deve ser realmente o anjo do texto em foco, pois as evidências assim o declaram, conforme Eclesiastes 7, né? Esmirna, o nome significa mirra, né? A palavra usada 3 vezes no Evangelho, Mateus 2, Marcos 15 e João 19. O nome descreve bem a igreja perseguida até a morte, embalsamada nos perfumes prévios do seu sofrimento. E falando um pouco sobre a sua situação geográfica, a cidade escrava no pequeno continente da Ásia Menor, né? Da Ásia Menor. E a gente pode observar, em 1970, conta a história que as Minas já contava com cerca de 63 mil habitantes e é atualmente a principal cidade turca, né? Denominada Izmir. Os muçulmanos chamam-na de Izmir e infiel. A gente tem algumas considerações a fazer aqui. Na carta que Jesus envia para a igreja de Esmirna, ele diz no versículo 9: Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Veja bem, o termo eu sei as tuas obras. O Senhor Jesus não só conhecia as obras dessa igreja, né, fiel, mas de um modo especial a sua tribulação. Ou seja, ele conhece a nossa fidelidade. Ele conhece a nosso comprometimento, mas também sabe das tribulações que passamos, né? Então, a gente observa nesse versículo, no grego clássico, a tribulação ipsi, significa pressão, né? No grego clássico, tribulação é o mesmo que pressão, derivado de tribo, que tem o sentido geral de pressionar. Então, quantas vezes nós não somos pressionados? Passamos por situações difíceis na obra de Deus. Somos provados como ouro a todo instante. E quando ele fala pobreza, o que ele quer dizer com isso? O leitor deve observar o contraste que existia entre o anjo, pastor da igreja, né? E o da igreja de Laodiceia. Cumpre-se aqui, portanto, um provérbio oriental que diz: aos olhos de Deus existem homens ricos que são pobres e homens pobres que são ricos. Não é isso? O sábio Salomão declara em Provérbio 13, 17: a quem se faça rico, o pastor de Laodiceia, não tenha coisa nenhuma, e quem se faça pobre, o pastor de Esmirna, tendo grande riqueza, porque a nossa riqueza é o tesouro que nos está preparado desde a fundação do mundo.
A blasfêmia do que dizem judeus, o apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos, diz: nem todos os que são de Israel são israelitas. Romanos 9:6. Não é judeu o que é exteriormente. Romanos 2:28. Esses falsos judeus procuravam firmar sua origem no patriarca Abraão. A exemplo dos demais, perseguiam a igreja sofredora, né? A igreja sofredora da cidade de Esmina, na Ásia Menor. Atualmente, o nome Esmina, no campo profético, representa a igreja subterrânea, que sofre por amor a Cristo, nos países da cortina de ferro. Já no versículo 10, onde está escrito que não tema das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, né? O termo eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão é a oposição do grande inimigo de Deus e dos homens, conforme mencionado no registro que João faz das 7 igrejas. Jamais cessou. O inimigo, ele nunca vai deixar de perseguir a igreja, nunca vai deixar de incomodar o povo de Deus. Satanás é citado num total de 8 vezes no Apocalipse, e 5 dessas relacionadas-se com as igrejas, né? 6 vezes incluímos aqui no termo diabo, visto no presente texto. Então, a prisão do versículo em foco não se refere a uma prisão espiritual, como tem sido interpretado por alguns estudiosos, conforme Lucas capítulo 13. É bom citar isso bem claramente, mas sim literal. As perseguições promovidas pelos romanos, aquela igreja, com a ajuda dos judeus, os que se dizem, né, judeus, que não eram judeus, foram obras de Satanás. Então, diante da própria igreja, irmãos, dão lugar ao diabo para fazerem oposição à obra de Deus. Olha que coisa terrível. Pessoas que se rotulam servas de Deus, mas que perseguem a obra de Deus. Então, a gente devemos ter esse cuidado, porque é aquela história do joio e o trigo. Versículo 11, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e quem vencer não receberá o dano da segunda morte. Quem tem ouvidos, ouça. O que isso vem nos dizer? O que nós aprendemos com isso? Ora, por nada menos que 7 vezes nos evangelhos, e por 8 vezes neste livro do Apocalipse, 7 vezes para essas igrejas, reboou aquela chamada vital, alerta particular, para quem quiser ter ouvidos abertos, né? Porque ele diz: quem tem ouvidos, ouça. Então, fiquemos atentos, alertas. Tem um missionário muito conhecido no mundo cristão, Orlando Bauer, diz que Cristo glorificado apresenta-se às 7 igrejas em símbolos, partido distribuído. Então, ele nos mostra de tal forma que nós ficamos assim, com uma visão clara de que o inimigo se levanta contra as nossas vidas. Somos tentados, mas nunca devemos ceder às tentações. Nunca devemos deixar de sermos vigilantes em nossa caminhada. Então, para nós finalizarmos aqui, a igreja missionária, né, a igreja missionária de Filadélfia, Cristo é quem quer abrir a porta da evangelização. Para a igreja morna, Laodiceia, Cristo é a fiel verdadeira testemunha, tirando da igreja a máscara da satisfação de si mesmo. O dano da segunda morte, né? Somente no livro de Apocalipse se encontra a presente expressão, a segunda morte. Ela será destinada aos vencidos. Então, quer dizer, a pessoa se faz vencido pelo pecado, vencido pelo mundo, vencido pelos prazeres da carne. Amém? Então, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, que Deus abençoe a sua vida. A igreja de Esmina, uma igreja que traz muito exemplo para os nossos dias atuais. Que Deus abençoe. Amanhã nós estaremos falando da igreja de Pérgamo. Um grande abraço, se inscreva. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.